Olá, esse é o Novamente aqui com vocês. Eu sou a pastora Fran. Eu sou o pastor Denis. E sejam bem-vindos. Esse é o nosso quarto podcast e eu quero convidar você que ainda não assistiu os outros episódios a ir lá no canal e dar uma espiadinha. A gente falou ali bastante coisa bacana e você que ainda não ouviu, vai lá. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações para você estar recebendo as palavras que a gente tem ministrado aqui. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Compartilhe com teu amigo, compartilhe com pessoas para que você possa nos ajudar a transmitir a palavra do Senhor a essas pessoas. E nos sigam também nas redes sociais, se você ainda não segue. Tem lá o Instagram, é @novamentepod. É isso, amor? Isso mesmo. Isso, no Facebook também, nas redes sociais. Agora a gente está entrando no TikTok, né? TikTok. E você que ainda não nos segue, segue lá. A gente tem a oportunidade de levar a palavra do Senhor aonde a gente puder entrar, nós vamos entrar para que a palavra dele seja transmitida. Né? E hoje a gente quer abordar um assunto bem interessante com vocês, que eu acho que é algo que todo mundo precisa saber e que talvez já tenha se questionado. Né? Hoje em dia, nós temos uma igreja espalhada em cada esquina. Né? E isso tem o seu lado bom, mas também tem o seu lado ruim. Né? A forma com que isso tem se propagado no Brasil tem sido muito grande. E também não tem tido muita dificuldade, eu acredito, para se abrir uma igreja, né, no país que a gente vive. Mas aí pinta a seguinte questão, né? Qual é a igreja certa? Qual é a igreja que eu devo procurar? Qual é a igreja que eu devo frequentar? E a gente quer falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Mas acho que antes da gente abordar aqui sobre a igreja correta, existe uma igreja verdadeira, existe uma igreja certa, eu quero fazer a pergunta que não quer calar aqui. E aí, meu querido honorável esposo, existe a igreja perfeita? Bom, sendo objetivo, não. Não existe uma igreja perfeita. Existe uma igreja verdadeira, né? A nossa ideia de igreja se equivale muito a instituições, né? A placas, a denominações. Mas o primeiro entendimento que a gente tem que ter de igreja é que a igreja é o corpo, né, de Cristo. Então ela não é uma denominação. A igreja ela se resume em pessoas reunidas, pessoas cristãs que se reúnem para congregar, para adorar o Senhor, enfim. Então a primeira coisa que a gente precisa entender. E partindo disso, por que a gente pode dizer que a igreja não é perfeita? Porque ela é formada de pessoas imperfeitas, né? Que estamos num processo de chegar onde em Efésios diz, né? A estatura de varão perfeito. Então o primeiro entendimento é esse. Não existe igreja perfeita porque ela é feita de gente imperfeita que está dentro de um processo para chegar a um lugar em Cristo, em Deus, para aí sim eu creio que essa igreja ela se tornará e será perfeita quando ela estiver, né, quando Jesus vier nos levar e transformar o nosso corpo e nós reinarmos com ele, aí sim a igreja estará na sua plenitude perfeita em Deus. É engraçado que o apóstolo Luiz Hermínio sempre fala algo que eu acho interessante. Ele fala assim, você encontrou a igreja perfeita? Então ela acabou de se tornar imperfeita porque você entrou nela. A partir do momento que você pisou nela, então agora ela já não é mais perfeita. Porque nós somos imperfeitos. Sim, sim. E o processo, a igreja ela é para isso mesmo, né? Para que a gente amadureça, cresça, né? Vai se aperfeiçoando. Eu creio assim que na sabedoria perfeita de Deus, quando ele pensou em igreja, instituiu isso na terra, ele pensava nisso, colocar um monte de gente num lugar para que dentro desse processo de pessoas, de vida na vida, chegue, né, a um lugar de conhecimento, de entendimento. Pessoas imperfeitas sendo aperfeiçoadas por ele.
e uma nas outras, né? Sim. Porque você tem uma coisa que aperfeiçoa a gente, é o outro. Isso, Né? isso. Por isso que A convivência com o outro. é por isso que é a perfeição de Deus, a sabedoria de Deus nesse processo, eu acho que foi é algo assim admirável, né? Porque ele falou, não, vou colocar todo mundo dentro desse processo chamado igreja, desse ambiente, aonde eu sou o cabeça, né? Onde Cristo é o cabeça, e a partir dali eu vou com eles mesmo, entre eles mesmos, vai adquirindo esse conhecimento, esse processo para chegar aonde Deus ele quer que a gente chegue, né? Isso. E a gente já sabe que não existe uma igreja perfeita. A gente já sabe que a gente é imperfeito. Porém, nós sabemos também que existe uma igreja verdadeira. Então, acho que hoje o que a gente quer falar aqui um pouquinho é justamente sobre isso. Como identificar isso no meio de tantas igrejas hoje? Né? Qual igreja é verdadeira? Qual é a igreja que eu devo escolher para eu fazer parte? Né? Que realmente eu consigo identificar como o corpo de Cristo. Aí a gente até pontuou aqui algumas características, né? Mas assim, primeiro, o que a gente pode pontuar de uma igreja verdadeira? Bom, acho que a primeira observação que a gente tem que fazer dentro desse processo de encontrar esse lugar, né, é uma igreja bíblica, né, cristocêntrica, uma igreja que se baseia, que a sua base é Cristo e que a sua forma de viver seja de acordo com aquilo que as Escrituras nos ensinam, né? Então eu creio assim que a primeira observação é essa: uma igreja bíblica, cristocêntrica, uma igreja pautada dentro do Evangelho, com tudo aquilo que Jesus, com tudo aquilo que a palavra que ele deixou para nós, seja o norte desse lugar, o norte desse ministério. Acho que é a primeira observação que a gente tem que fazer. Não tem como ser uma igreja verdadeira se ela não prega a palavra. Sim. Não tem como ser uma igreja verdadeira se ela não prega Jesus, né? Se ela não tem Cristo como fundamento. Isso, como fundamento da aí. igreja. Né? Ela precisa falar de Jesus, ela precisa viver Jesus, né? Mas acho que é importante também a gente falar que essa igreja, ela não é uma igreja, né? Ela não aliás, ela não é uma denominação. Sim. Né? Ela é a igreja. Ela é a igreja. A igreja. Eu até ilustro assim a igreja. O Senhor, Deus, ele sempre foi muito organizado. Se a gente parar para pensar e analisar as facetas de Deus, da forma dele agir, desde a criação, desde Deus, ele sempre foi e é muito organizado. E a organização faz parte do caráter de Cristo, de Deus. Então, quando ele institui a igreja, eu faço um paralelo lá quando ele fez a multiplicação de pães, que ele pede para dividir o povo de 100 em 100 em grupos, né? E aí ali ele realiza a multiplicação, ele alimenta o povo. Então eu vejo assim que a igreja também ela faz parte de dividida em denominações. Eu creio assim que Deus iluminou a mente do homem para que fosse feito dessa forma, e que é dessa forma. Para quê? Para que haja todo um processo de organização aqui na Terra, né? Então hoje a gente tem várias denominações com várias visões, porém elas têm que ter a base, que é a palavra, a Bíblia e Cristo, né? Tem que ser o centro. Então eu creio assim que Deus, ele, na sua sabedoria, ele iluminou, ele trouxe essa como é que eu posso dizer, esse entendimento ao homem para que a gente vivesse igreja como é hoje. Claro que tem as suas deformações, elas vão acontecendo, né? Porque onde um imperfeito começa a fazer alguma coisa, a mente dele, ele já começa a acrescentar alguma coisa, ele já começa... Mas a base, o princípio das denominações é isso, é ter uma organização,
para que o próprio Deus ele opere, tanto que ele deixa os 5 ministérios, né? Não vou entrar profundo nisso, mas os 5 ministérios já é um exemplo também de organização para que haja crescimento da igreja, para que haja entendimento, para que haja ensino, para que haja tudo aquilo que é necessário para que a igreja ela se desenvolva, né? Naturalmente e saudável, principalmente. É importante entender que é uma igreja bíblica, né? E que tem a Bíblia como única regra de fé e prática, né? Única. Sim. Isso é importante, porque a gente vê muitas igrejas, ministérios, portas abertas que usa a Bíblia, né? Que usa a Bíblia, que lê a Bíblia, que fala da Bíblia. Mas não é a única regra de fé e prática, né? Então é importante que seja a única, né? Para que se reconheça como uma igreja de Cristo, fundamentada na palavra, fundamentada em Cristo, e que essa seja a única, né? Eu acho também que é bem importante que as pessoas entendam a importância de ler, de conhecer a palavra. Por quê? Se eu não tenho noção nenhuma da palavra, se eu não leio a palavra, se eu não examino as escrituras como diz na palavra, eu também posso entrar num lugar que se diz pregar a palavra e tá ali achando que é a palavra que está sendo pregada. Mas não é. Com certeza. E eu acho até que por muito tempo houve-se até uma manipulação dentro da igreja, onde o líder, ele somente estuda a palavra, então ele traz para a igreja o entendimento que ele tem, aquilo que ele julga por correto, e a pessoa que não tem um estudo da palavra, ela não examina, ela não conhece, ela vai ouvir aquilo e ela vai ter por verdade. E por conta disso, muitas pessoas viveram enganadas. A própria Bíblia diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Claro que a verdade é Cristo, mas ele também é o verbo encarnado, ele é a palavra encarnada. Então, ele é a palavra encarnada. Então, buscar o conhecimento, o entendimento, não somente a leitura, mas o entendimento, a revelação através do Espírito Santo. Do Espírito. Faz com que você não seja manipulado, né? Como a própria Bíblia diz, levado por ventos de doutrina, né? Então, é de suma importância. A primeira coisa, acho que a primeira coisa que você tem que fazer quando você aceita Jesus e começa ali caminhar com ele, é mergulhar, se aprofundar na palavra dele. Conhecimento, tanto teórico de leitura, quanto espiritual de revelação. Porque os dois têm que caminhar juntos. E isso vai proteger a caminhada da gente na espiritual, a nossa caminhada de fé. Isso, até porque esse é o meio mais profundo de se conhecer Jesus, né? Através da palavra. Quando eu leio a palavra, quando eu mergulho na palavra, eu conheço Jesus. E quando eu conheço Jesus, eu consigo identificar uma igreja cristocêntrica. Sim. Né? Eu consigo identificar se aquele lugar ele está imitando Jesus. Ele está sendo uma cópia de Jesus aqui na Terra. Né? Se as atitudes refletem Jesus. Então, a importância disso, né? De procurar um lugar, mas tudo aquilo que eu ouço, que eu vejo, eu preciso examinar a Escritura e ver se está de acordo com a palavra de Deus. Correto. Hoje nós temos muitas literaturas, né, livros, pastores, apóstolos, enfim, que escrevem livros, né, muito, muito bons, por sinal, e é muito bom a gente ler. Só que tudo isso tem que estar de acordo com o principal, que é a palavra, que é a Escritura, que é a Bíblia Sagrada. Né? Infelizmente, por motivo de manipulação, com intenção de manipular a igreja, muita gente até usa a palavra para manipular as pessoas. Né? Então, quando uma pessoa ela é esclarecida na palavra, revelada ao coração dela, ou à mente dela, ninguém mais rouba esse lugar dela. Então,
Por isso que a intencionalidade de buscar nas escrituras, a revelação, o entendimento, ela tem que ser muito intencional, tem que ser muito clara, tem que ser muito objetiva. Porque hoje, infelizmente, né, você falou há um tempo atrás, na verdade, desde sempre, se nós analisarmos as escrituras, os falsos profetas, aqueles que se levantam para deturpar a palavra, aqueles que se levantam para tirar o foco, para levar, conduzir para outro ambiente, ele sempre existiu. Então, nos nossos dias ainda é pior. A Bíblia diz que se possível, né, essas pessoas enganariam até exatamente os escolhidos. E como é que você é enganado? Quando você não conhece a verdade. Porque se a verdade liberta, ela esclarece, ela me dá luz, a falta dela vai fazer com que eu ande na escuridão, em trevas, né? Seja enganado. Então não tem como fugir disso. A primeira regra é palavra, revelação, entendimento, porque é isso que vai fazer a gente prosperar no caminho, né? No caminho proposto pelo Senhor, na vida cristã. Sim, e eu acho que uma segunda coisa que dá pra gente colocar nisso, ainda dentro do mesmo contexto dela ser bíblica, é uma igreja que é testemunha de Cristo. Por quê? Porque eu posso até pregar a palavra, mas não basta eu pregar a palavra, eu preciso viver essa palavra. Então, assim, o que tem que ser analisado? Se aquilo que é pregado é o mesmo que é vivido. É colocado em prática, né? Se isso é colocado em prática, se aquilo que é vivido dentro da igreja e na vida das pessoas que fazem parte ali, é colocado realmente em prática. Né? Se essa igreja testemunha Cristo, né? Não somente prega, mas vive isso. Eu acho que isso é muito, muito importante. Sim, o testemunho é a prova, né, real daquilo que se fala. Então, se você está dentro do ambiente, legal, eu identifiquei que ela fala sobre Jesus, que ela prega a Bíblia, mas você começa a analisar que o andamento dela, as coisas que, né, a sua liderança, aqueles que são responsáveis, aqueles que até ministram, que pregam a palavra, que são responsáveis por trazer a palavra, a vida deles não condiz com aquilo que eles falam, não há testemunho. Né? Não há testemunho. Por isso que a gente não pode somente... A palavra ela vai fazer com que a gente faça a gente tenha essa visão, a gente faça né, coloque essa balança para ver, opa, peraí. Se tá falando, por que não tá vivendo? Alguma coisa tá errada. Né? Aí se torna hipocrisia, se torna, né, aquilo que o Senhor ele abomina, né? Que é uma vida hipócrita, uma vida sem verdade. Sim, levando em consideração também o fato de, como a gente começou falando aqui, uma igreja ela é composta de pessoas imperfeitas. Pessoas imperfeitas, elas vão errar o tempo todo. Uhum. Né? Então, assim, levando em consideração que nós não estamos falando de pessoas que erram no dia a dia. Porque a gente falha, né? A gente erra, mas de uma igreja que procura viver a verdade, que procura andar em santidade, que procura viver a Cristo, né? Em que as falhas e em que alguma coisa do gênero é simplesmente um acidente na nossa vida, isso, né? Isso. É uma coisa que acontece, mas não é corriqueiro, né? Que não tem a ver com caráter, não tem a ver, mas que são falhas de pessoas imperfeitas. Não pode ser o erro não pode ser uma prática, né? Exato. Viver aquilo praticando. Eu creio assim, agora eu digo também que um tempo atrás a igreja, os líderes da igreja, eles queriam sempre passar uma imagem de semideuses, né? Que não erram, que eram perfeitos, que pregavam, que as pessoas tinham que olhar para eles e falar, uau, esse cara é o melhor, é o top, o que ele fala é real, é verdade e ele nunca erra. E a gente viu que depois que a gente começa a caminhar, a gente começa a identificar que não, tem falhas, tem erros, né? A pessoa falha, a pessoa erra. Então, eu creio que tem mudado essa cultura.
E é muito importante isso por quê? Porque quando você conhece uma igreja onde os líderes reconhecem os seus erros, não se autodenominam semideuses, ou pelo menos deixam isso, colocam isso entre linhas, e sempre tem essa disposição de falar, cara, eu sou pastor, estou pastor, sou seu líder, porém sou passivo de erros. E eu creio assim que o mais importante, uma igreja que se arrepende, um líder que se arrepende, uma igreja que, independente do cargo, da posição dele, que vive em arrependimento, que o fruto dele sejam dignos de arrependimento, como diz a palavra. Eu acho que não é a questão de errar ou não errar, de falhar ou não falhar. A questão é como que ele vai reagir a isso. Como que esse líder vai reagir quando ele falhar? Será que ele vai tentar manipular aquilo ali, ou ele vai reconhecer e falar, não, eu errei, peço perdão, estou aqui para recomeçar? E a gente vê isso, quando a pessoa faz isso, a igreja abraça. E ela vai, incentiva, entendeu? Sim. Agora, quando o líder, quando a pessoa, aquele que está à frente, ele é o primeiro a tentar manipular pro lado dele, encontrar argumentos, ele não vai encontrar nem na igreja e nem em Deus o processo ali, para que ajuda no processo para que ele se encontre novamente. Nós vemos isso com Adão. Quando Deus foi lá no jardim atrás dele, entre aspas, né, atrás dele não, foi ter aquele momento na viração do dia, Deus chama ele, pergunta onde ele está, e aí ele aparece e tal, começa a conversar, dialogar com Deus, e o que ele fala? Ele começa a encontrar um monte de argumentos para o erro que ele cometeu. E ao invés dele assumir aquilo que ele fez, pedir perdão, se arrepender, não, ele começa a encontrar argumentos. Foi a mulher, foi isso, foi aquilo, não. Então a primeira coisa, a igreja que dá testemunho de Cristo é a igreja que vive em lugar de arrependimento, que vive em lugar de humilhação, que vive em lugar de santidade, que vive em um lugar que reconhece que é falha, que erra, mas que está ali pronta para se levantar, para receber o perdão de Deus, para perdoar e para continuar a caminhada. Porque o arrependimento é a mensagem central do Evangelho, né? E isso também é uma das coisas que a gente precisa fazer para identificar essa igreja verdadeira, se essa igreja prega o arrependimento. Por quê? Porque a gente tem que lembrar do que é o Evangelho, né? Porque quando a gente fala de igreja evangélica, a igreja evangélica vem de evangelho. O que é o evangelho? O evangelho é as boas novas de Cristo. O que é as boas novas de Cristo? É um Cristo que veio, que foi morto, para que nós fôssemos livres, libertos do nosso pecado, para que fosse gerado em nós salvação, né, vida em abundância. Mas para que eu receba, né, eu preciso do arrependimento dos meus pecados. Então, e é uma coisa que hoje em dia pouco se ouve falar. O verdadeiro evangelho, que é a salvação e o arrependimento. Porque a primeira mensagem, João Batista, que é o precursor de Cristo, né, que veio antes e começou a pregar, a primeira mensagem dele é o quê? Arrependei-vos. Aí vem Jesus, vem Cristo, a primeira mensagem dele é o quê? Arrependei-vos. Então tudo começa no arrependimento. Então uma igreja que dá testemunho de Cristo é isso, ela começa arrependida. Porque ela sabe que todos os dias ela carece da misericórdia e da graça de Deus. Todos os dias. Então, quando uma igreja anda nesse lugar de arrependimento, de humilhação, de reconhecimento que ela precisa do Senhor em todo instante, é uma igreja verdadeira. Agora, aquela igreja prepotente, a igreja que bate no peito e somos os melhores, isso e aquilo, cara, fuja desse lugar. Uma igreja com visão coach, que meu Deus, eu tenho só até... Preocupada com bem-estar, só preocupada, né, com bem-estar, só aquelas que pregam, você vai ser isso, você vai ganhar aquilo, se você fizer isso para Deus, Deus vai fazer aquilo. Cara, fuja desse lugar.
É uma igreja que tem colocado o homem como centro, né? Você é o cara, você é especial, você é... Tudo bem, a gente é especial, mas coloca o eu, né? Como um Sim, centro, os meus sonhos, as minhas metas, as minhas realizações, né? Que passa a viver um bigolândia onde tudo gira em torno do meu eu, sim. de mim, e é anticristo, antibíblico. Uma igreja que faça seu projeto e traga aqui para Deus abençoar. Eu não consigo entender. Claro que nós temos que ter objetivos, né? Temos que ter visão, nós temos que ter propósitos na nossa vida, né? Objetivos, como eu disse. Mas a Bíblia diz que Deus tem um caminho proposto para mim. Então, a primeira coisa é eu submeter a minha vida à vontade de Deus. Se eu fizer isso, os meus projetos naturalmente serão abençoados por Deus. Por quê? Porque eu não estou na minha expectativa, nas minhas realizações. Eu estou naquilo que Deus tem para mim. E aquilo que Deus tem é perfeito. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. A minha não é. Os meus projetos são falíveis. O do Senhor é infalível. Os meus projetos, eles podem serem frustrados. Os projetos de Deus jamais serão frustrados. Os meus sonhos, eles podem não serem realizados, mas os sonhos de Deus, eles serão realizados. Então, a nossa mente tem que trabalhar nisso. E como é que eu vivo isso? Através do conhecimento, através do testemunho, através do ensino, através da revelação de Deus, através de caminhar num ambiente saudável, bíblico e saudável. Então, tudo isso faz parte e coopera para que a gente conclua a nossa vida nessa terra enquanto aqui estamos. E é tão mais leve entender isso, porque quando eu não entendo, eu fico buscando que o Senhor abençoe os meus projetos, Sim. os meus sonhos e tal. Eu sou aquele crente que faz aquela listinha que guarda na Bíblia, dentro da Bíblia, onde eu fico enumerando os meus sonhos, os meus objetivos, e ali eu fico orando em relação àquilo e buscando uma resposta. E eu não vou nem dizer que é errado em si isso, mas a gente fica concentrado naquilo, né? De querer, não, Senhor, abençoa isso, eu preciso disso. E sonhando e focado naquilo que eu tanto quero, que eu tanto desejo. E que às vezes também eu não vou ser abençoado nisso e vou ser frustrado. E quando eu entendo isso, o que você está dizendo é tão mais leve, porque eu já não tenho mais uma lista onde eu vou enumerar as coisas que eu sonho, que eu quero, mas eu entrego a minha lista em branco para o Senhor, né? E falo, Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? Quais são os seus planos para mim? Quais são os teus sonhos ao meu respeito? E eu entrego isso para Deus e deixo Ele fazer a maneira dele. Além de ser mais leve, é perfeito, né? Com certeza. É tão mais perfeito porque Ele começa a realizar a partir dos sonhos dele. Os sonhos dele vão ser sempre muito maiores e melhores do que os nossos. Os projetos dele vão ser sempre maiores que o nosso. E aí a plenitude de viver isso é muito maior. Porque ele pode até abençoar os meus projetos, os meus sonhos. Porque não tem porquê eu colocar alguma coisa diante de Deus que não fuja dos princípios, né? Que é lícito. E pedir para ele abençoar, não tem o porquê dele não abençoar. Sim. Ele pode abençoar, né? E eu posso viver isso. Mas a plenitude de viver um projeto que não é o meu, mas é o dele para a minha vida, não tem preço. Não se compara viver. Eu me arrisco, sem querer ser herege aqui, mas eu me arrisco dizer que aquela palavra assim que o Senhor falou que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, eu acho que envolve muito isso. Essa questão de que tem pessoas que vão entender isso e vão falar, cara, eu rejeito as minhas vontades, os meus desejos, aquilo que eu quero para viver aquilo que Deus tem. Para ir na ordem de Deus. Para ir debaixo da vontade, do projeto já escrito pelo Senhor para minha história. E tem pessoas que vão viver isso, cara. Vamos dar um exemplo. Se você... a Bíblia diz que o Senhor é justiça. Uma das bases do trono de Deus é justiça. Então ele é justo. Se você
se esforça por uma coisa, corre atrás, se dedica, você acha que Deus não vai abençoar e permitir que você viva aquilo? Vai. Mas aí aquilo que você falou é que entra. A plenitude vai estar nisso. Por exemplo, Deus de repente me chamou, me escolheu, escreveu a minha história para eu ser vamos usar um médico. Ele queria me usar nessa área na minha vida, na medicina. Eu ia ser um médico usado por Deus e tal. Mas a minha vontade humana era ser o quê? Advogado. E eu fui lá, eu me dediquei, estudei, batalhei, tal, e eu consegui me formar. Mas sabe que dentro dele sempre vai faltar sempre vai estar aquele vaziozinho pensando, puxa, tem alguma coisa que não tá preenchendo. Essa pessoa vai pro inferno? Não. Eu creio que uma coisa não tem nada a ver com outra. Mas a plenitude de vida dela fica comprometida. Por quê? Porque talvez aquilo que ela ia ser como médico, ela não vai conseguir ser como advogado. Partindo, claro, de um pressuposto de que há uma vontade suprema de Deus para aquela pessoa. Eu também entendo isso. Nós podemos entender o seguinte, se a gente analisar a Bíblia, tem pessoas com chamado específico, né? Que foram chamadas para fazer algo de fato. E tem pessoas que Deus talvez não chamou para algo específico. Então a gente precisa pensar assim também. Mas, partindo desse entendimento de que Deus ele tem algo preparado para a minha história, eu acho que quando eu decido viver a vontade de Deus, eu encontro plenitude, ainda que não seja naquele lugar que eu achava que ia ser, ou que eu desejava ser. Então é a primeira coisa. E a igreja, ela me ajuda a entender isso. O papel dela é me ajudar a encontrar esse lugar, né? Como? Me direcionando na palavra, no entendimento, no ensino, me ensina, não vivendo a minha vida cristã. A igreja, a gente precisa entender isso, o testemunho é de cada um, né? O testemunho não é de uma denominação, mas o testemunho é de cada um. Então, a igreja ela precisa me ensinar, me ajudar, me direcionar para que eu viva esse testemunho de Deus na minha vida. E não querer viver o meu testemunho. Né? Como muita igreja que manipula as pessoas. Você vai fazer isso, você vai ser aquilo, você vai ali, você vem aqui, é assim. E não existe isso. A igreja ela precisa me impulsionar a ter um relacionamento com Deus para que eu viva aquilo que Deus tem. Para que eu descubra, para que eu encontre esse lugar. Porque senão a gente conhece, viu e ouve ainda pessoas, né? Uma semana ela diz, Deus falou isso para mim, me deu essa direção. Deus falou para eu fazer isso. Passou uma semana, 2 semanas, a pessoa já não está fazendo mais aquilo, daí você começa a esperar o que vai vir dali. Não, agora Deus me deu outro direcionamento. Como se Deus trocasse de pensamento, de ideia, assim. Amanhã, Deus ele não quis mais que eu fizesse isso. Ou... Não. Você vê que tem pessoas perdidas. Por quê? Porque falta entendimento, falta ensino, falta base, falta aquela pessoa que vai chamar, ei, você está errado. Você precisa entender, Deus não age desse jeito. Deus não é bipolar. Deus, ele é. Os projetos dele já existem. Né? E outra coisa também que a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, elas enriquecem e não acrescentam dores. Se essa palavra diz que as bênçãos do Senhor, elas enriquecem e não acrescentam dores, existem bênçãos que acrescentam dores. E eu creio que aquela que é produzida pela força do braço do homem. Exatamente. Não, é muito profundo isso, né? É muito profundo. Eu acredito que encaixa ali no que a gente estava falando, a realização dos nossos próprios sonhos. Sim. É ser abençoado naquilo que talvez não seria o plano de Deus para mim. Funcionar, dar certo naquilo que Deus não aprova. Ou não é naquilo que não é vontade suprema de Deus. Isso é um perigo.
Mas voltando aqui para as características dessa igreja que a gente tem, dessa igreja verdadeira. Nós falamos sobre ela ser uma igreja bíblica, sobre ela ser testemunha de Cristo, né? E outra coisa que eu acho que não dá para deixar de falar é uma igreja que busca a santidade, né? Não tem como ser uma igreja verdadeira e não buscar ser santo como ele é. A palavra diz: sede santo, porque eu sou santo. Eu creio que a base e o princípio para essa igreja viver, né, essa santidade, ela está aos pés do Senhor. Nós falamos, até acho que eu comentei isso num desses podcasts que a gente fez, que a base de você viver a santidade de Deus, o princípio disso é você estar junto com Ele, aos pés dele. Porque por nós mesmos, pelas nossas forças, nós não conseguimos. Então uma igreja que ela é bíblica, cristocêntrica, que ela tem essas características, ela dá testemunho de Cristo, eu creio que automaticamente ela está muito próxima de viver a santidade dele, né? Que ele conquistou, a santidade que ele exala. Então, buscar, até a palavra buscar a santidade, eu acho que é uma coisa assim que parece que eu tenho que cavar algo, fazer um esforço. E na verdade a gente só faz esforço quando a gente acha que é por mérito nosso que a gente conquista isso. Eu acho que desfrutar da santidade do Senhor, eu acho que é o mais correto a gente pensar, a gente analisar. Por quê? Porque a santidade ela existe. Ela é. O Senhor é santo. Então quando a gente vive nele e ele é a nossa fonte, essa santidade invade a minha vida. Voltamos lá no começo. Então ser santo é ser perfeito? Não, ser santo é você ser separado, é você ter, buscar essas características, viver as características de Cristo. O apóstolo Paulo ele fala, não, a gente ainda está nesse corpo corruptível, né? Ainda tem coisas dentro de nós, existem coisas dentro de nós que ainda não faz com que a gente encontre esse lugar de perfeição em Deus, mas é o propósito, o projeto que a gente, é o caminho proposto que a gente está vivendo. Mas eu acho que essa santidade de Deus, essa santidade que a gente tem que desfrutar, é só caminhando com Ele, é só estando nele e Ele em nós. Pronto. Não existe segredo, não existe... vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer um propósito disso para ser mais santo. Não, cara. Viva Cristo e Cristo em você. Vai ser natural. O próprio sentido da palavra, né, um dos significados do santo é separado. Então, o próprio significado já faz com que isso que você está falando tenha sentido. Porque para eu me separar do mundo, eu preciso estar próximo de Jesus. Sim. Porque é só estando próximo dele é que brota em mim o desejo de não estar mais em comunhão com o mundo. Sim. Né? Então, até o que faz cair por terra alguns pensamentos de pessoas que às vezes falam assim, não, olha, eu quero ir para a igreja, ou pessoas até que se desviaram, eu preciso voltar para Jesus, mas antes eu preciso acertar a minha vida, porque eu não estou tendo uma vida santa, e aí a pessoa fica tentando por ela mesma mudar de vida primeiro, não, mas primeiro eu vou parar de fumar, primeiro eu vou parar de beber, não, eu ainda estou vivendo uma vida muito errada, e a hora que eu conseguir resolver essas coisas eu vou para a igreja. Sim. Então a pessoa quer se santificar para ir para Jesus. E não tem como você ser santo sem você caminhar com ele. Não porque existe. à medida que eu ando com ele, eu vou tendo a minha vida santificada. Porque ele é santo e porque ele é santo, eu sou santo. Né? Então quando eu conheço ele, eu caminho com ele, eu desenvolvo uma comunhão, um relacionamento com ele, eu passo a querer cada vez mais estar com ele. E as trevas não têm comunhão com a luz. Quanto mais eu estou com ele, menos eu vou querer estar relacionado ao mundo. Sim. Então, automaticamente, isso vai me separando. Né?
vai me separando. E não é nem porque, ai, eu não posso, eu não quero, eu não posso, o pecado. Não. Porque já em mim eu não tenho mais necessidade disso. Já não faz. Né? Já não tem. Já não me instiga, né? Já não me leva para esse caminho, né? A obra da regeneração é uma obra de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Então o homem, por si só, ele jamais poderia se santificar, ele jamais poderia encontrar salvação, ele jamais poderia se salvar. Então toda essa obra é Jesus, é o Espírito Santo, é Deus quem faz na nossa vida. E aí o que você falou, é no trajeto, é no caminho. Quando Jesus ele encontra 10 leprosos e eles querem ali serem curados, né? E clamam ao Senhor e pedem a Jesus para que ele cure. Jesus, ele cura e não cura eles logo de cara. Ele não fala, ele poderia ter falado, não, vocês sejam curados, né? E vão, como ele fez com algumas pessoas que ele curou. Mas o que ele fala para aqueles 10 leprosos? Vão se apresentar ao sacerdote, né? E aí eles obedecem à voz de Deus, ainda leprosos, e começam a caminhar. E nessa caminhada, eles são curados, né? Nesse trajeto, eles são curados. Eu faço um paralelo com a vida cristã. Quando o Senhor nos encontrou, nós estávamos leprosos, né? Quando a gente fala aceitar Jesus, mas quando Ele nos encontrou, quando Ele nos chamou, quando Ele nos tirou desse lugar, nós estamos leprosos. Ele fala agora assim, ó, agora caminha. Você ainda está leproso quando você começa a caminhar com Ele. Você ainda está leproso, você ainda está cheio de coisas ruins quando você começa a caminhar. Só que nesse trajeto, você vai encontrando a cura. Você vai sendo liberto, você vai sendo sarado, você vai sendo curado. Nesse caminhar com Ele que você vai encontrando a plenitude de vida. O que acontece? Só que num determinado momento da nossa história acontece o que aconteceu com os leprosos. Você olha e fala, uau, tô limpo, tô sarado, tô curado. Aí você tem duas opções. Ah, mas Jesus falou para eu ir lá no sacerdote. Isso era o moral correto, era a obediência correta a ser feito. Jesus mandou ir lá. Mas quando você é diferenciado, quando você entende aquilo que Jesus fez, quando você entende a palavra, cara, eu sei que eu tenho que ir lá, mas o mais importante é eu saber reconhecer esse cara, esse Jesus, esse Cristo, é Ele quem faz. Tanto que os outros foram, obedeceram a Jesus, foram se apresentar ao sacerdote, provavelmente foram para suas casas, voltaram ao convívio, voltaram à sua vida normal. Esse cara ficou marcado, porque ele não encontrou só a cura, ele encontrou a salvação. Uau. Então, essa é a diferença. Essa é a diferença de vida. Tem gente que vai pro caminho, ele pode até ser curado, ele pode até ser obediente, ele pode até viver algumas coisas ali, mas a gratidão, o entendimento de quem é Cristo na vida dele vai fazer com que ele encontre essa salvação, com que ele viva isso. Então essa característica que você falou, mas será que até perdi a característica que você tinha falado, era da santidade? Da santidade. Esse entendimento da santidade é só de reconhecer que é dele. Que é ele. Reconhecer, não, Cristo. Gratidão, entendimento, amor por ele mesmo. É o que esse leproso reconheceu. Ele voltou lá e encontrou a salvação. Então ele sabia de onde veio. Não foi só porque ele foi caminhar. Não foi só por causa dele obedecer. Mas foi por causa dele ter um relacionamento com o Senhor. Voltou, agradeceu, cultivou um relacionamento. E aí ele continuou para a salvação. Então, é isso. A primeira coisa é encontrar esse lugar de relacionamento e reconhecer que é o Senhor quem faz, não sou eu. Não é pela minha força, não é por mim, não é por somente eu obedecer algumas coisas. É por estar nele, caminhar com ele, estar junto dele. Uau.
E vamos falar em mais uma característica, e eu acho que assim... É que não dá pra gente falar a mais importante ou das mais... Todas são importantes, Sim, né? sim. Mas eu acho que é uma característica que revela demais Jesus. Que é uma igreja que ama. É uma igreja que acolhe, uma igreja que serve. Para eu encontrar uma igreja verdadeira, para eu identificar uma igreja verdadeira, eu preciso ver nessa igreja uma igreja que ama, uma igreja que acolhe e principalmente uma igreja que serve. Porque essas são características que revelam demais Jesus. A essência dele, né? É a essência dele. Quando eu penso em Jesus, eu vou pensar no amor, eu vou pensar nesse acolhimento e eu vou pensar no serviço. E é uma coisa que hoje em dia tá bem distorcida, porque se vê muito na igreja, principalmente partindo da liderança, uma liderança que mais quer ser servida do que servir. Uma liderança esperando mais ser honrada do que honrar. E isso me preocupa na hora de identificar se essa igreja ela é verdadeira ou não. Porque quando eu penso em Jesus, quando eu vejo um Jesus que está o tempo todo servindo. Quando eu penso em Jesus, eu vejo um Jesus que está na praia, que faz uma fogueira, que prepara um pão, que prepara um peixinho, E espera. que chama os discípulos. Eu fico imaginando, sabe? Eles passaram a noite inteira pescando, tão cansados, tão com fome. Ele vai lá e ele assa aquele peixinho, aquele pão. E ele vai e serve os discípulos. Gente, esse é o Jesus que a minha Bíblia fala, dentre tantas, né, outros exemplos. Mas aí a gente vê uma igreja que a liderança quer o tempo todo Ser servido. Pão e peixe na boca dela. Né? E a importância de se entender que a gente é servos, nós somos servos uns dos outros. Né? Que nós devemos amar uns aos outros, acolher aquele que precisa, né? O necessitado, o órfão e a viúva que a palavra fala. Né? Isso é a essência dele, a essência de Cristo. E isso precisa ser identificado na igreja hoje. Infelizmente a igreja dessa geração, ela se motiva ou motiva as pessoas a isso, né? Porque se você me honrar, você será honrado. Porque se você fizer para mim, eu uso até textos bíblicos, né? Se você fizer primeiro pro profeta, Deus vai abençoar a sua casa. Tipo, uma exigência de honra. E isso Deus nunca obrigou. Deus não obriga nem os seus filhos o adorarem, a criação a adorar. Deus não obriga a nada. Deus nunca exigiu honra. Deus nunca pediu para ser honrado. Então isso é uma coisa que tem que nascer. Agora, essa questão dessa igreja, né, entre aspas, exigir isso, né, pregar isso e fazer com que isso seja uma regra de fé, de que o líder tem que ser servido porque o melhor é para ele, porque ele é o primeiro. Cara, isso diverge da Bíblia e daquilo que eu conheço de Deus. Eu acho que a gente tem que pregar assim, não. Honra quem honra, né? Para quem merece, mas isso tem que ser algo que tem que ser bíblico, tem que ser espontâneo, tem que ser natural. E isso se torna natural. Quando você serve, né? Você é servido também. Talvez não ali pelas mesmas pessoas, pela mesma situação, mas outras pessoas vão fazer. Então, um contexto bíblico saudável não exige honra. Não faz separação de pessoas, não faz acepção de pessoas. Uma igreja saudável, uma igreja que vive, que ama, que acolhe, que serve, todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Exato. Não existe... Mas o apóstolo, o profeta, não importa quem seja.
entendeu? Não importa quem seja, todo mundo é igual. Todo mundo é servo, todo mundo merece, todo mundo é digno de estar ali, de estar junto, todo mundo. Deus, Jesus, ele nunca fez acepção de pessoas, pelo contrário, ele serviu todos, ele lavou os pés dos discípulos, ele servia estrangeiros, ele conversava com os samaritanos, ele estava na casa de pobres, ele estava na casa de ricos, ele estava em todo lugar e ele era o mesmo. E ele servia da mesma forma. Então não existe a igreja saudável, uma igreja bíblica, uma igreja verdadeira, ela faz isso em todas as esferas. Todos fazem. Né? Começando pelo pastor, o líder, como exemplo. Se o líder ele só delega, ele fala, não, vai você e fica, você já começa a ver que, opa, peraí. Então tem que ter esse entendimento. Se quer encontrar uma igreja verdadeira, uma igreja que ama, uma igreja que serve, uma igreja que acolhe. Acolhe e não condena, né? Não, isso. Porque é esse Jesus que a gente vê. De uma mulher que está prestes a ser apedrejada, uma mulher adúltera, e ela não estava sendo acusada injustamente. Sim, ela era uma mulher adúltera. Ela sabia, né, que estava sendo acusada. Era real a acusação que faziam a respeito dela. Mas Jesus simplesmente estende a mão para ela ali e dá uma chance, olha nos olhos dela e fala assim, ei, vai e não peques mais. Então a importância de uma igreja que acolhe apesar, né, do pecado, da dificuldade do outro. Né? É lógico, orientando essa pessoa a não permanecer no erro, né? Não permanecer numa vida de engano, mas que não condena. Até porque ela já está vindo para a igreja, porque ela pelo menos pensa que na igreja vai ser um lugar onde ela vai conseguir se livrar das dores que o mundo fez, das feridas. E aí ela chega e muitas vezes encontra mais condenação do que acolhimento. Sim, e pior, a maioria das pessoas, numa igreja que não é saudável, que não é verdadeira, uma pessoa dessa não vai ter oportunidade. Infelizmente, eu digo isso com dor no coração, que a maioria das igrejas falha nisso. Porque você vê líderes dando oportunidade de crescimento ali no contexto congregacional mesmo, falando isso dentro do contexto congregacional. Há pessoas de poder aquisitivo, de uma influência. Então, infelizmente, você vê isso. Dificilmente você vê uma pessoa lá mais humilde chegar e ter uma oportunidade de ter voz ali dentro da igreja. Pode até ter, mas ela vai demorar um tempo maior para chegar nesse lugar. Ela vai ter que provar em relação a outra que muitas vezes tem... Prova disso é quando entra uma autoridade, vamos dizer assim, uma autoridade na cidade, ou ele já é tratado diferenciado de uma pessoa comum, que talvez não é ninguém conhecido, vamos dizer assim. E isso dentro da igreja não podia acontecer. Eu creio assim que a igreja, quando a pessoa entra no contexto igreja, todo mundo é igual. Ali o único diferencial é o Espírito Santo agindo na vida de alguém. É Deus falando através de alguém. E ali ele se torna mais servo ainda do que qualquer um. Porque ele está sendo usado por Deus, ele está servindo. Sim. Agora, infelizmente não é assim que a gente tem visto. Não é isso que a gente vê. Né? E o próprio Cristo falou, cara, se você quer ser o primeiro, você tem que ser o último. Você tem que começar lá, né? Não busque os primeiros lugares, né? Nas sinagogas. Jesus ele falou muito disso. E infelizmente é o que menos acontece. Então, esse acolhimento hoje, a igreja ela fala muito de amar, do amor de Jesus, mas ela ama pouco. Ela ama pouco e ela se contradiz muito no que ela mesma diz, porque se fala muito em amar,
Mas se fala muito também em, não ande com pessoas tóxicas. Nossa. Não ande com pessoas Meu que vai Deus. atrasar a sua vida. Não, porque essa tem sido uma teologia hoje em dia. A teologia coach, né? Não ande com pessoas que vão fazer com que você perca o teu tempo. Aí eu olho para a Bíblia, eu olho para Jesus, o que ele mais fazia era perder tempo com pessoas que não mereciam. Gastar tempo. Né? O que Jesus mais fazia era estar com pessoas que a sociedade não dava nada. E quando que a gente merece? Não, e quando que a gente é digno de algo? E se Jesus olhasse para nós e pensasse assim, quem de nós seria digno? Quantas vezes todos nós, decepcionamos Jesus? Magoamos ele, entre aspas, né? O tempo todo. O tempo todo. E aí, se ele fosse pensar igual a gente, igual essas falácias aí, você não pode perder tempo com fulano, não gasta. Meu Deus, gente. Isso é totalmente anticristo. Não é o que Cristo ensinou. Não é o que Cristo deixou para nós. Então, não uma narrativa totalmente equivocada. Eu acho que por mais que o resultado de um investimento em alguém não seja positivo, nunca vai ser uma perda de tempo você investir em alguém. Nunca. Porque é uma semente plantada que talvez ela não dê fruto naquele momento e talvez ela nunca dê. Sim. Mas a gente só pensa assim porque a gente gera uma expectativa da outra pessoa. Em alguma área, em alguma coisa para nós. A maioria que pensa assim é porque ela gerou uma expectativa de resposta para ela e não para Deus. Resposta, né? Então, a gente quer ser correspondido. Sim. Então não é aquilo que você faz para alguém, a resposta não é para você, é para Deus. Não é você que tem que gerar uma expectativa de resposta daquela pessoa. Porque se você fizer isso, você nunca vai fazer isso de coração. Isso nunca vai ser espontâneo na sua vida. Isso tem que ser espontâneo da igreja. Você servir, você acolher, você amar tem que ser espontâneo, não é uma cartilha. É espontâneo, por quê? Porque isso é a essência de Cristo. Se Cristo vive em mim, a essência dele vive em mim. Agora, o que acontece? A igreja que não é saudável, ela começa a manipular, ela começa a gerar uma expectativa. Então eu estou investindo em você e quero que você dê retorno. E aí eu fico esperando, só que eu crio uma regra de formatação para todo mundo. E cada um tem seu tempo. Talvez aquela pessoa, ela ficou ali com você tantos anos e você investindo e ela nunca deu um retorno. Uma hora você cansou e talvez no próximo passo ela ia deslanchar, ela ia viver. E aí você falou, eu não vou mais perder tempo com essa pessoa. Eu não vou... Pelo amor de Deus. Se Jesus fosse pensar assim, não tinha se entregado naquela cruz. Eu não tinha ido lá e vivido tudo que ele viveu aqui na Terra. Se ele fosse pensar no retorno disso. Então tem gente que vai dar retorno a curto prazo, a longo prazo. Tem gente que não vai dar retorno, cara, e beleza. Mas você nunca pode incentivar. E esse é o pior erro, porque às vezes você pode até pensar. Mas guarde para você. Agora, você incentivar isso de púlpito ou de qualquer outra forma, você está totalmente tendo o espírito do anticristo ali. Essa é a minha visão, pelo menos, assim, daquilo que eu conheço da palavra. Todo mundo tem oportunidade. Todo mundo pode ser transformado. Ninguém, o pior ser humano, ele pode ser transformado por Jesus. Eu até oriento e digo, se você está ouvindo, eu quando assisti um filme que se chama Até o Último Soldado, aquilo ali mudou minha mente. Até o Último Homem. Aquilo ali foi algo assim que mudou dentro de mim, assim, algo fez eu ter outra visão de algumas coisas. Ninguém merece ser deixado para trás. Ninguém é descartável. Ninguém é descartável.
Então a gente precisa pensar assim, e ser uma igreja que ama, que acolhe, que serve, a primeira coisa é assim. É lógico que existem pessoas que elas realmente não querem e não se permitem, né? Que a gente se aproxime. E nesses casos, a gente não acaba não tendo muito o que fazer. Mas isso não impede de nós orarmos por ela, intercedermos e crermos em Deus, no que Deus pode fazer na vida delas. Talvez a gente, com atitudes, com palavras, não tenha muito acesso e não consiga fazer muita coisa. Mas a nossa oração, ela pode fazer. Né? A gente tinha um monte de coisa para falar ainda, né? É. E Temos dentro... uns minutos, 5 minutinhos, acho, que tem ali. Temos 5 minutos ainda? 5 minutinhos. Vamos, então, falar. Tinha mais 3 tópicos, mas vamos, então, resumir aqui, né? Pra gente não deixar passar, que eu creio, assim, que é... Eu acho que a integridade, né, é algo importante. Integridade. Até que a gente falou um pouco da igreja saudável, né? Que não é ativista, que é aquela igreja que só tem trabalhos na igreja, que põe você lá para fazer, e não trabalha o seu ser, a sua identidade, né? Coisa que a gente falou também já no outro podcast. Que se preocupa muito com a família, né? Porque esse preocupa com a ativismo, família, ele rouba muito o primeiro ministério é a família, né? o lugar da família. Isso. Às vezes o cara tá lá, ou a mulher, ou o homem mergulha de cabeça no ministério, Envolvido, na igreja, 100%. e não tem tempo pra família. A família é deixar de lado e perde a casa. Então, eu creio que o ativismo religioso é uma coisa também triste e revela uma igreja que não é saudável. Isso, e essa coisa daquela igreja que está ali pregando e dizendo assim, não, faça pela igreja, se envolva na obra, que enquanto você está aqui, Deus está fazendo na tua casa. Tenha cuidado com isso. Tem cuidado. Não, esse negócio de, faça aqui, se envolva aqui, dê o teu melhor aqui, porque enquanto isso Deus está fazendo lá, Davi quase que perdeu a família por conta disso. Uma igreja saudável, ela encontra o equilíbrio, né? Ele foi para a guerra e deixou a família desprotegida dentro de casa. Quando ele voltou, elas tinham sido roubadas. Então vamos ficar atento a isso. O primeiro ministério é? A nossa família. A família. Também a integridade moral, né? Que a gente... Uma igreja que preza a integridade moral. Preza a integridade moral. Ou seja, caráter, a ética, a conduta de vida, né? É aquilo que também a gente falou, que vive aquilo que prega, né? Porque a palavra ela vai falar sobre caráter, né? Sobre ética, sobre a sua moral, o seu... E quando fala de moral e de conduta, vai entrar numa parte bem que pega, né? Hoje em dia, que às vezes a gente não quer nem falar porque a gente sabe que vai abordar muita coisa, mas que é o quê? É essa igreja de hoje em dia que explora as pessoas. Sim. Que rouba o dinheiro das pessoas, essa igreja que só prega prosperidade e tudo em benefício próprio. Sim. Que manipula as pessoas, deixando bem claro aqui que a gente sabe da importância da manutenção de uma igreja, da vida das pessoas, dos pastores e líderes que coordenam essa igreja. Eles precisam do salário da igreja, eles precisam. Mas assim, nós não estamos falando disso. Isso é bíblico, inclusive. Claro. Que o obreiro ele é digno do seu salário. E a gente sabe disso porque nós fomos pastores titulares de igreja durante 10 anos e sabemos a necessidade disso. Exatamente. Isso é bíblico, é correto você dizimar, você ofertar. A igreja precisa disso para que ela se mantenha. Isso é extremamente importante. Mas o que a gente está falando aqui é de uma exploração. Sim. Onde que hoje é feita barganha. Até engano, né? Engano. Onde você precisa dar para você receber. Para você ser curado, para você receber a bênção, você tem que colocar uns R$100 no envelope, 300 e até... Uma exploração absurda dentro da igreja que faz simplesmente com que as pessoas olhem a igreja num todo e coloquem todo mundo num saco como se o crente, o pastor, fosse esse. O explorador que quer roubar o dinheiro da igreja, que explora e a igreja verdadeira de Cristo, ela não é essa igreja. E não somente a igreja, mas como cantores também que exploram, cobram cachês altíssimos
para fazer shows, né? Então, assim, tem muita coisa que hoje, infelizmente, está fora do contexto bíblico e que não denota uma igreja saudável, uma igreja verdadeira, né? O que mais que a gente pode falar aqui? E o último, né? Uma igreja saudável, ela se envolve nas esferas da sociedade. Então, hoje, assim, a gente, até nesse momento político conturbado que a gente está vivendo e tantas coisas, né, a gente está analisando, existe um desequilíbrio aí, eu vejo, nessa questão. Porque quando se fala em envolver em esferas da sociedade, vai ter cristão que vai estar no meio político, vai estar nas esferas da sociedade, de trabalho, enfim, de tudo aquilo que existe, né, na vida do dia a dia, vamos dizer assim, na vida prática. Agora, há um desequilíbrio nisso, né? Se você afetar as áreas da sociedade, você estar lá dentro te traz uma grande responsabilidade, que é o quê? Você continuar sendo servo, continuar sendo filho de Deus, homem de Deus, conduta, integridade, tudo isso lá onde você está. Então hoje as pessoas, até com esse intuito de entendimento, até de ter que ter cristão nesses lugares, as pessoas acham que isso é uma regra absoluta. Se o prefeito não for um cristão, tudo vai desandar, tudo vai dar errado. Então, assim, a gente também não pode pensar assim, porque a gente começa a achar que Deus não é suficiente mais. Então, claro, o cristão ele tem que estar em todas as esferas da sociedade, afetando não somente com as suas falácias, mas com aquilo que ele é, com a essência dele. Então, só a presença de um cristão, ou de um homem de Deus, de uma mulher de Deus no ambiente, já tem que ser motivo de transformação naquele lugar, né? Então, a gente precisa, sim, estar nesses lugares, mas com muito entendimento, com muita santidade, seriedade, com muita cautela, né? Então, infelizmente, até nesse processo aí que a gente está vivendo da política, de polarização, esquerda, direita, bem ou mal, a gente tem se perdido um pouco nisso. Claro que, eu sempre digo, o evangelho não precisa ser defendido. O evangelho é para ser vivido. O Senhor nos chamou para viver o evangelho, não para defender ele. Porque tem muita gente que defende o evangelho e não vive ele. Teoricamente defende. Eu sou da pauta da família, eu defendo a família. É cristão e diz que defende a família, já está no quarto casamento. E todos eles terminam por adultério e outras coisas. Como é que uma pessoa dessa pode ser chamada ou ser relevante em defender a família, se intitular assim, se na prática ele não é? Totalmente equivocado, totalmente fora do padrão. Então não tem como. É defensor? Muitos de nós somos muito mais defensores do que qualquer outra, do que essa pessoa. Por quê? Porque muitas vezes ele não tem não tá manchado a história dele com isso. Não tá manchado ali a vida dele com isso, né? Não estou dizendo questões de perdão de Deus, de coisa, aí é outra área. Mas eu estou falando em relação a você afetar aquele lugar. Então o que nós precisamos são de homens íntegros, homens e mulheres íntegros, de boa conduta e que vivam a palavra de Deus independente de onde eles estejam. É um advogado, mas sou homem de Deus. É isso, é aquilo, não importa. Seja homem de Deus, seja mulher de Deus. Isso, e é uma coisa que até um tempo atrás se falava na igreja, até o contrário, para não mandar os filhos para a faculdade, porque se eles fossem para a faculdade eles iam se perder, né, por um lugar que eles iam se corromper. E aí a igreja deixou de ser manifestada nos lugares onde ela precisa estar, né? E hoje é totalmente o contrário. É mais fácil fugir do que estar lá e ser quem deve ser. Hoje é importante que a gente esteja num lugar onde isso é incentivado. Você estar nesses lugares, o seu filho ir sim para a faculdade, revelar Jesus lá dentro e a partir dali, na profissão que ele for exercer, ele manifestar a igreja, o reino de Deus onde ele estiver. Mas é isso, né? A gente ficou com o nosso horário avançado, a gente podia falar muito mais, mas fica para um próximo podcast. E que espero que
esse bate-papo aqui tenha te abençoado, tenha esclarecido algumas coisas na sua vida. E não deixa lá de se inscrever, de ativar o sininho, compartilhar, né? Para receber as notificações, compartilhe. E é isso. Que Deus te abençoe e na próxima a gente se vê novamente. Amém.